muito complexa e é uma falta lamentável de não ter o duplo grau de jurisdição na pena de perdimento. Por quê? Porque fica adstrito o inspetor vinculado ao seu grupo. E aí vem a pergunta, eu acho que ele tem uma certa dificuldade para julgar, né? Então, ou seja, em instância única, decidiu desfavorável a pena de perdimento o inspetor ou o delegado, qual o caminho? Somente o poder judiciário. É claro, né, que se eu quiser, eu posso optar de ir direto para o judiciário e não esperar o julgado administrativo, né? Mas isso não me parece salutar em muitas vezes, né? Mas, em suma, arrematando, como havia passado para os senhores, vejam que o acordo, a Convenção de Quioto, revisada, recentemente, agora ela foi publicada em março, e ela trouxe uma inovação de que é necessária a aplicação do duplo grau de jurisdição em toda a seara aduaneira. O fato que a teoria, a justificativa da Receita Federal, antes desse regramento, e aí tomando por base o acordo de facilitação da OMC de 2013, em 2018, acho que é 2000 agora me lembro de 2013, 2018, ele fala que tem que se proporcionar o julgamento, ainda que também na esfera judicial. Então, dava uma interpretação assim, não, a Receita Federal, analisando o acordo, diz, não, mas nós temos o primeiro um julgamento administrativo e ainda o administrado pode judicializar isso aí para o judiciário. O acordo da OMC, ele tem essa possibilidade de interpretar dessa forma. Já não é o que acontece na convenção do acordo da Convenção de Quioto, né, o decreto 10.926, que saiu agora há pouco. E ele deixa claro, né, que o país tem que estabelecer uma regra para isso. Veja o que diz aqui. A norma 10.1 diz assim, norma 10.1, aliás, norma, a legislação nacional deverá prever o direito de recurso em matéria aduaneira. E aí lá a norma 10.5 diz, normas, quando um recurso interposto perante as administrações aduaneiras seja indeferido, o requerente deverá ter um direito de recurso para uma autoridade independente da administração aduaneira. Ou seja, independente da jurisdição aduaneira. E aí nós poderíamos ter duas visadas, com a devida vênia, a minha opinião. Até porque chegou ao meu conhecimento que a Comissão de Direito Tributário havia feito um pedido para que, há anos atrás, que tivesse o duplo grau, mas que isso fosse para o CARF, né? E aí foi a decisão que o julgado, inclusive, recente, lá de Itajaí, que eu passei para os senhores, destaca, né? Que o julgamento seja, aliás, para o CARF, não para a DRJ, desculpe, que aí obedece o processo administrativo fiscal. E, evidentemente, aí iria para o CARF, né? Se for o caso, em tese. E aí fica algo assim para refletirmos como se adotaria esse duplo grau. Uma possibilidade é essa, que nem eu falei para os senhores, quem julgaria, então, obedecendo o processo administrativo fiscal, decreto 7235 de 72, o inspetor ou delegado indeferiu, ou seja, considerou procedente a aplicação da perda dos bens, teria o prazo, que o prazo é exíguo, né? Vejam que o prazo para fazer a defesa de perdimento é diferente do tributário. O tributário, o auto de infração de crédito, é 30 dias. A pena de perdimento eu tenho 20 dias só. Então, frisando mais uma vez, o inspetor ou delegado decreta a pena de perdimento, concluindo, senhores, decreta a pena de perdimento. A possibilidade seria ir para uma DRJ, né? Ir para a DRJ em Florianópolis, São Paulo, Fortaleza, e aí o grupo lá de auditores julgariam,
e aí são, evidentemente, independentes, conforme diz o acordo. Os auditores fiscais que vão julgar na DRJ são independentes, eles não têm relação com a jurisdição aduaneira do fato. Ou, então, também poderia se rever a possibilidade da aplicação do artigo 56, que é a minha tese, até tentei debater no judiciário, isso não prosperou, já tem alguns debates recentes, inclusive no STJ, no STF. O artigo 56 da Lei 9784 de 99, que diz que se a autoridade competente não revisar, ela deve, em 5 dias, remeter para a autoridade eminentemente superior, e para isso tem prazo de 10 dias para pedir essa reconsideração. Então, eu teria um recurso em 10 dias para apresentar ao inspetor. Se ele não reconsiderar, ele remeteria para quem? A autoridade superior seria a Superintendência da Receita Federal. Então, arrematando, das duas, uma, esse duplo grau poderia ir para um grupo da DRJ ou para outro grupo na Superintendência. Então, agora, em suma, o que me parece é que a legislação aduaneira, ela não tem ainda essa regra. E eu creio que isso deve ser trabalhado. De alguns contatos que se tem